E aí, meu povo, tudo certinho com vocês? Que bom saber que você está aí do outro lado assistindo mais uma aula do meu canal Consciência e Educação aqui do YouTube. Para quem não me conhece, meu nome é Alex Trota, sou enfermeiro, professor e publicitário e uso da minha autonomia no diagnóstico de manter a saúde e reduzir danos para passar a vocês uma educação em saúde mental. Uma educação de saúde pública tão importante quanto qualquer outra, ou educação de relações psicossociais. Aí fica a critério de vocês. Mas, sem muitas delongas, bora para a aula! Como prometido, falarei sobre preconceito, dando continuidade às nossas aulas sobre a nossa mente na sociedade, a consciência coletiva social. Então, para explicar isso melhor, vamos começar agora e vamos para o centro do assunto? Bom, relembrando o processo de pensamento para chegarmos ao pensamento social, consciente é a interação com o meio ambiente. Diz que eu estou acordado e o que eu estou fazendo agora. Pré ou subconsciente é o meu eu social, aquilo que eu aprendi, que eu compreendi, que eu entendi, aquilo que eu observei, busquei bagagem, refleti, concluí. O processo do pensamento do ser humano só funciona sob processo. Então, todos os processos de aprendizado que eu tive, eu guardei na minha memória. E o inconsciente, também conhecido como porão, a minha sombra, o meu deserto, o meu inferno pessoal, é o meu eu verdadeiro. É o que eu sou de verdade, o que eu penso, a minha condição humana. E lá está o que foi imposto, não o que eu aprendi. Então, aquilo que foi trauma, que foi um problema, que eu quero esquecer, ou processos de pensamento que eu não tive, ou seja, aquilo que eu ainda guardei, mas não lembro o processo de pensamento. Mas ele continua falando, ele grita. Porque tudo que me contaram, me colocaram, me impôs, tudo está aqui. E ele fala, ele passa direto para o consciente. Em vez de passar pelo crivo da razão do conhecimento que eu tenho, ele passa direto para o consciente, mesmo eu não querendo. E as pessoas percebem. Uma outra coisa para se relembrar é o desenvolvimento cognitivo, a nossa maturidade. Então, tem só uma parte que precisa lembrar aqui. O estágio senso-motor, que é até os 2 anos, e o estágio pré-operacional. Então, relembrando essa primeira fase, é que não tem um processo de pensamento fechado. O consciente, o subconsciente, o inconsciente ainda não funciona, não existe. Então, devido a isso, a grande pergunta a se fazer no seu processo de pensamento na sociedade é: qual história te contaram? Qual contexto você viu no seu meio? Quando eu digo contexto que você viu no seu meio, é como você cresceu. O que você ouvia os seus pais, os seus tios, os seus avós, os seus colegas, o seu meio na sua escola falarem. Era o contexto que você vivia e tudo aquilo, na hora que fechou o seu processo de pensamento com 7 anos, fechou como certo. A partir do momento você tem sua primeira bagagem, que foi o que colocaram para você. Não tem processo de pensamento. Ah, mas eu lembro do que aconteceu quando eu era criança. Você pode lembrar do que aconteceu. O seu processo de pensamento, por ser lúdico, você não lembra. E hoje você não sabe como ele processa. Ele só joga para o seu consciente e você acaba tendo atitudes, muitas vezes, que você não percebe.
Um adendo. Quando você vai fazer um processo seletivo numa empresa, você não passa por entrevista com psicólogo? Você não faz psicotécnico? Só você acha que ele não está lendo o seu inconsciente. Porque quando se traça perfil de uma pessoa, você lê o inconsciente e ele fala, mas ele fala entre linhas. E quando ele fala sem você perceber e de repente você percebe, o que você faz? Não tenho nada contra. Se não tivesse, não tinha falado. Não esquecendo das outras fases. Então, aquilo que foi imposto a você nessa fase até os 7 anos, você cultuou ou foi buscar o crivo da razão? Porque lembra que eu expliquei a vocês que na segunda infância e na adolescência começa-se a aprender a realidade, mas não tem bagagem. Então, nesse fato, se age mais irracional do que racional. Lembra da diferença entre nós e os animais selvagens? É que nós pensamos. Porém, quando fechamos o nosso processo de pensamento, nós nos igualamos. Que nós vamos buscar o poder, a fama, a ganância, sempre ter mais. Ou seja, não assumir a condição humana que somos iguais, embora diferentes. Nesse caso, é onde se começa a aprender uma coisa chamada bullying, que eu já falei, que inclusive leva eles a se unir a grupos que pensam como ele, para que ele mantenha poder e fama e lucre com isso na escola, com os amigos, com os vizinhos. Porque ele vai aprendendo a se defender de uma maneira irracional, porque ele não tem bagagem, ele não tem crivo da razão, porque ele não tem como processar o pensamento. Porém, já existente, mas ele não tem como processar, porque está começando a buscar o crivo da razão agora. Lembra do filosófico? Então, se eu observo o que acontece ao meu redor, busco bagagem para isso, vou estudar sobre os assuntos sociais para saber como eu me insiro nisso, vou buscar conhecimento com pessoas que saibam mais do que eu, vou buscar refletir e vou ter conclusões, a minha conclusão sempre será que eu estou na condição humana. E essa conclusão, por questões óbvias, para quem se resolveu, é que não tem como achar graça numa piada que faz alguém sofrer. Não tem como achar graça utilizar características, raça, religião, etnia, gênero e etc. para bater em alguém, para ver alguém machucado, para ver alguém chorar, para ver pessoas humilhadas e achar isso bonito e isso lhe dá prazer. Quem tem um problema é você. Porém, na fase deles, agindo mais pelo irracional por falta de bagagem, se não ensina ao contrário, se torna comum. Então, quando eu lhe pergunto o que você cultuou, é manter na sua fase em jovem, adulto e mais à frente, ser isso natural. Porque você viu na história, você viu no que colocaram para você lá na infância, e o seu inconsciente joga isso para você até hoje, e você tem um impulso de endorfina que lhe dá prazer pelo poder a todo custo, independente de situações como já falei que o bullying aniquilou a vida de pessoas, que o preconceito acabou com várias pessoas e acontece até hoje, e isso é normal para você. E você, de alguma forma ou outra, compartilhar com isso, porque o seu processo de pensamento não tem o crivo da razão. É só o inconsciente que vai te jogando e você acha que essas pessoas que sofrem isso, essas consequências, que dói, que chora, e que tem consequências sociais muito graves, e elas querem falar, colocar sua ancestralidade, colocar os seus problemas, se inserir numa sociedade, ela não é tão ser humano quanto você? O mundo gira em torno de você? Não. Então ela tem o direito de falar. E se o seu inconsciente joga que para você é besteira, é exagero, é mimimi, tá chato, tá complicado,
Posso dizer uma coisa? O incômodo é seu, não é de ninguém. É você que tem que resolver o porquê que a luta das outras pessoas te incomoda. O porquê que as pessoas determinarem de como você vai tratar elas, como se ela não tivesse esse direito, lhe incomoda. Que poder você tem para tratar as pessoas do jeito que você quer? Da onde surgiu isso? Está lá no seu inconsciente. Esse poder que você cultuou, esse processo que você acha que você tem que manter patamares de fama, ou seja, patamares maior que condição de outros seres humanos, ao ponto de achar que tem que determinar de como você vai tratar as outras pessoas. E essas pessoas não têm que dizer nada. E isso acontece por quê? Dentro desse processo do pensamento, que eu já comentei com vocês em outras aulas, e hoje eu relembrei, você tem que se perguntar a seguinte coisa: você está no conceito, teve o processo de pensamento, ou você ficou no pré-conceito? Pré é anterior e conceito é a conclusão, é o fundamento, é o que embasa alguma coisa. Isto é conceito. E o pré-conceito, o pré vem de anterior, de antes. Então, o pré-conceito é antes do conceito. É anterior do aprendizado, é anterior da compreensão, é anterior do uso do processo de pensamento, é anterior do uso da inteligência, é anterior à conscientização. Ou seja, não tem crivo da razão. O pré-conceito não tem crivo da razão, porque o crivo da razão é o conceito. Observar, buscar bagagem, estudar, se informar, refletir e concluir. Você fez o processo, porque o processo de inteligência é um processo. Então você fez um processo de aprendizado? Ou você só está na imposição porque você não quer estudar? Ou não quer ler? Ou não quer perguntar? Aí é uma coisa pessoal sua que você tem que responder para você mesmo. Só que o conceito são os fundamentos. Abrindo outro adendo. Estamos no século XXI, terceiro milênio. Sabe como é que chama isso? Sociedade do conhecimento. A ciência está pronta. Seja por área que for, ela está pronta. Daqui para frente é só inovação. Só que essa inovação que vai melhorar a nossa vida só vai acontecer o dia que nós tivermos consciência coletiva de saber usar essa ciência. Entenda, história, geografia, filosofia, antropologia, sociologia, psicanálise, é tudo ciência. E faz parte do contexto humano. Por isso que eu tenho esse canal. Então, nós estamos na primeira geração, onde temos tudo na mão, a ciência é pronta e somos obrigados a ser o primeiro do quê? De um terceiro milênio inteiro de uso do pensamento. A própria vida, a própria diversidade da vida nos obriga hoje a resolver sobre o pensamento. Porque agora, ou você vive de fato, ou você vive de fantasia, que está tudo mais do que comprovado. O resto é ideologia que se inventam e acham que as pessoas têm que acreditar e acham que as pessoas têm que provar porque ele não quer levantar do sofá e fazer um estudo e comprovar. Outro adendo. Na sala de aula eu usava muito com meus alunos isso. Você pode discordar de estudos científicos? Pode, mas guarda para você. Porque estudo científico você derruba, você não discorda. E o que é isso? Você vai estudar tão quanto a outra pessoa, vai bancar um estudo científico e vai mostrar e provar que a outra pessoa está errada. Então, se nós temos estudos do processo do pensamento que começou com a filosofia há 2.500 anos atrás e as outras ciências que vieram depois foram unindo-se, não discordando, você tem 2.500 anos para estudar para poder derrubar o que nós chamamos de pensamento cognitivo, processo de inteligência, consciência ou saúde mental.
Por que eu dei esses exemplos? Porque realmente é difícil manter o crivo da razão e obter o crivo da razão. É algo trabalhoso. Às vezes é melhor pegar uma ideologia ou ficar espalhando que eu estou certo, porque dá trabalho mesmo. E outra, eu vou ter que me resolver. Eu vou ter que sair dessa condição de poder e abrir o processo de pensamento para o aprendizado. E para isso eu vou ter que ouvir outras pessoas, eu vou ter que buscar o conhecimento de outras pessoas e pode parecer que eu estou me colocando em posição menor. E por problemas pessoais você deixa de ter o conhecimento. Então isso é o conceito. Agora, se você ficou no pré-conceito, você ficou só na ideia de alguém. Então, ao invés de a situação ser imposta e você abrir o processo de pensamento para um processo de aprendizado, que é o que a filosofia explica, você se manteve no pré-inteligência, no pré-pensamento, no pré-conceito. Aquilo que você cultuou desde a sua segunda infância, que era manter o poder usando características das pessoas e achar legal o seu colega chorar ou estar jogado no chão, e você fazer piada sobre isso, ganhar dinheiro sobre isso e etc., você continuou cultuando. Ou simplesmente, nesse processo, você achar que aquele vai te assaltar, ou que aquela que não vale nada, ou que aquele que é o pervertido, e daí por diante. Foi uma escolha sua. Se todos nós estamos em condição humana, só somos diferentes. O preconceito é o ato de empurrar outras pessoas para baixo de você. Nós estamos todos na mesma condição humana, só somos diferentes. Inclusive falamos de cargo de poder, que na realidade é autonomia. Ele tem mais responsabilidade que eu. Direito e respeito, todo mundo tem que ter. Nesse caso, o que as pessoas fazem? Ela empurra a outra para baixo, porque você não tem como ser mais que o outro ser humano. Por mais que você haja pelo impulso irracional, por mais que você deixe o seu inconsciente jogar isso para você e você manter a razão ao invés do crivo da razão, nós somos seres pensantes. Automaticamente, a sua consciência te cobra. Então você sabe, no fundo, que você não tem como ser mais do que o outro ser humano. Então o que você faz com ele? Você empurra ele para baixo. E aí você aproveita da consciência coletiva da sociedade para ter facilidade sobre isso, que é usar as características das pessoas. Então, a sociedade perante a história utilizou de pessoas, colocando elas para baixo, para obter lucro, fama e poder. E aí isso foi colocado no nosso inconsciente, não se passou pelo crivo da razão e a consciência social coletiva continua mantendo e cultuando isso. Aí eu vou lá no meu inconsciente, o meu inferno pessoal, o meu deserto, o meu porão, olhar para a minha sombra, interprete como quiser. Abro a porta, sai as teias de aranha, morcego, um monte de coisa, um porão cheio de papel, cheio de arquivo esquecido que eu não quero olhar. E aí eu começo a ver e observo que tenho muito problema pessoal meu para resolver. E eu não consigo só tirar a pastinha do preconceito. E quando eu pego essa pastinha da necessidade de empurrar alguém para baixo de mim, mesmo que isso seja velado, e pior, eu tenho certeza que ninguém percebe, que eu consigo disfarçar perfeitamente. E aí eu descubro que tem um monte de pasta atrás de coisas pessoais minhas para resolver. E que eu não consigo. Sem problema, não consegui, vai fazer análise, procura um psicólogo. Psicanalista existe para isso, para te ajudar nisso. Não tem problema você fazer psicanálise, fazer terapia para resolver preconceito, sem problema nenhum. Porque o preconceito é um problema pessoal seu, você vai se resolver junto, é benéfico para você. Mas fica muito difícil, eu fecho aquela porta e continuo a minha vida normal e finjo que eu não vi nada e que não aconteceu nada e que eu não sou humano, que foi o que eu vi lá. Até mesmo que eu não tenho intenção nenhuma de
fazer colecionadores de culpa, porque o que você viu lá não é diferente de outros seres humanos. Só que seu inconsciente continua falando, ele grita. Lembra do que eu falei? Não passa pelo crivo da razão do inconsciente, é jogado direto para o consciente e você, bum, ataca. E cada vez que você faz o ciclo da vida, que você volta lá, porque a vida nos obriga a evoluir, que bom, né? Nos obriga a pensar e a aprender, que ótimo! Isso vai estar sempre na nossa frente, senão a vida perde o sentido. Então, em vários ciclos eu vou lá. E aí eu fecho de novo e ele grita mais alto. Lembra que eu falei da questão do psicotécnico, entrevista com psicólogo, que é claro traçar o perfil, que é claro ver o inconsciente falando, só você não percebe? Então, o resultado é você se unir a pessoas que dizem as coisas que não incomodam o seu inconsciente e formar este grupo para ver se fica mais forte. Coisa de selva mesmo. E continuar cultuando o fato de diminuir as pessoas e causar caos social. Esse prazer é uma coisa que você tem que resolver o porquê, se isso está te fazendo bem mesmo. Qual é o resultado de tudo isso? Preconceito estrutural. História da sociedade, a visão da elite. A elite é um grupo inventado, porque o poder não existe, então eles inventaram um grupo para poder manter o poder, é aquela interligação que eu falei agora para vocês, que estruturou a sociedade como ela é hoje. Bom, nesse caso, eles desde os primórdios contaram a história, porque descobriram de alguma forma que tinha como se manter em condição humana diferenciada, coisa do problema pessoal deles, claro. Mas contaram uma história e esta história foi para o inconsciente de uma sociedade inteira que normatizou e seguiu na segunda infância e na adolescência, cultuando isso pelo irracional e foram deixando, porque compensava a justificativa do lucro que eles recebem. Por este motivo, há uma dificuldade de letramentos e de estudos sobre o assunto, que é voltado à filosofia, antropologia, sociologia, psicanálise, etc., para fazer o processo de volta, ou pelo menos contar outra história à geração que nasce hoje. Para que daqui a 40 anos esse problema não existe mais, porque a consciência coletiva desses que estão crescendo agora será com um preconceito não mais normatizado. Será um absurdo você usar de características ou história de alguém, inclusive da cultura e ancestralidade, para puxar para baixo e ter o prazer de ver alguém sofrendo, chorando e em posições sociais mais difíceis para lhe garantir uma posição melhor. Quando eu disse na aula passada que a zona de conforto é eu tenho que estar nesse degrau e preciso ver um monte de gente lá embaixo, ou seja, ali vai cair e eu vou continuar de pé porque dá uma falsa segurança. Não adianta um homem hétero branco dizer que sofre preconceito. Porque o preconceito estrutural existe justificativa histórica que ele exista. Então não tem como. Não vai dizer que foi com raiva de mim, quer me atacar, dizendo que é um absurdo da minha cabeça, que eu que estou louco. Não precisa acreditar em mim. Mas também não venha conversar antes de ter o processo de crivo da razão. Vai observar a sociedade que você vive e olha ao redor. Vai buscar todos os livros de história que você conheça. Vai numa biblioteca pública de filosofia, sociologia, antropologia, geografia. Vai ler os estudos científicos históricos das ciências sociais. Vai atrás de professores de história, sociologia, geografia, filosofia, antropologia.
Simples. Aí depois você pega tudo isso, reflete, estuda e tem uma conclusão. Aí a gente conversa. Agora, se você está com preguiça de fazer isso, não queira empurrar a sua ideologia, porque nós estamos no século XXI. Ou é fato ou é fantasia. O fato é que não existe nada na história e eu sei a conclusão que você vai chegar. Não tem nenhum fato que um homem hétero branco estava na posição menor, que a estrutura da sociedade foi construída assim, ao ponto de justificar preconceito estrutural. Não tem. Bom, como eu disse, não quero usar de grandes exemplos e nem acumular culpa em ninguém. Não é o meu papel. O processo de pensamento é longo, cada um tem o seu, cada um tem o seu tempo. Existem pessoas de vários lugares com os mesmos problemas, então não serei eu que vou julgar ninguém. Mas, é lógico, questão histórica eu vou colocar. Mas é melhor deixar a história para a semana que vem, porque hoje já falei demais. E para você que aceitou abrir o seu crivo da razão, observar, buscar bagagem, refletir e ter conclusões, porque o mundo não gira em torno de você, feliz século XXI e um ótimo terceiro milênio. Porque hoje, galera, fui! Até a próxima aula.